destacar para a gente algumas ações que foram feitas aqui na cidade em relação à infraestrutura, educação, saúde? Como que o senhor pegou o município? Como que ele estava nesse último ano? O que foi feito? Olha, nós pegamos o município com muita dificuldade. A primeira surpresa que eu tive foi essa surpresa orçamentária e financeira que estava muito deplorável. Então, a situação do município de Caçapava era perigosa, principalmente no primeiro ano de mandato, onde nós tínhamos aí recurso para sobreviver até o meio do ano, praticamente, todas as secretarias, à exceção da educação. Tínhamos um precatório da ordem de 30 milhões para ser pago, então a situação do município realmente era caótica, era numa situação que não tinha solução praticamente. Tivemos que fazer muitas ações para que pudéssemos sobreviver, preservar salários e trazer desenvolvimento para o município. Primeiro, buscar esse equilíbrio fiscal no município, renegociando o precatório, trazendo negociações com deputados, com o governo do Estado, com o governo federal, para que pudéssemos trazer recursos externos para o município, para suas obras futuras, porque nós não teríamos recurso para investimento. Então, nós buscamos, primeiramente, sobreviver, que Caçapava, como aquele barco que tem um furo, começa a encher de água e você vai com balde jogando a água para fora, mas ela continua entrando. Então, mais ou menos era isso. Então, a gente precisava estancar essa hemorragia que nós estávamos. E com os vários problemas que tínhamos nos diversos setores. Pegamos uma cidade muito estragada, a cidade muito deteriorada nas diversas situações, e nós começamos, então, esse nosso planejamento com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas conseguimos vencer. Nós planejamos uma reforma e uma melhoria das nossas escolas municipais. Tinha escola que parecia qualquer coisa menos escola, e o ambiente escolar é muito importante. Então, nós partimos para um planejamento de manutenção das nossas escolas. Peguei escolas sem piso, tipo o Aloysio França Barbosa, onde era um piso totalmente esfarelado. Pegamos escola com teto caindo, que tivemos que retirar urgente as crianças de lá, que é a escola Zélia de Castro, em Caçapava Velha. Hoje é uma escola linda, bonita, devolvida à sociedade lá, ao bairro. E nas diversas escolas, não tem nenhuma escola que não tenha tido uma manutenção de qualquer forma, na melhoria dos equipamentos, na melhoria do seu aspecto físico, e também na parte didática, que nos preocupa muito a educação no país. Então, nós temos que fazer uma revolução dentro do sistema de educação, medições de aprendizado, para que a gente tenha noções estatísticas de como melhorar o ensino no município. Tudo isso foi feito na área educacional, que, a despeito de qualquer coisa, é a área mais importante de qualquer município. Na área da saúde também, nós fizemos um plano diretor para o nosso hospital, com várias melhorias, e agora tivemos que acelerar em função dessa pandemia. Fizemos também na área cultural diversas escolinhas para as crianças, aula de dança, aula de futebol, aula de lutas, diversas modalidades para pessoas idosas, como aula de crochê, aulas... Então, muitas atividades nas diversas áreas. E destaco as ações estruturantes da cidade, que foram os bairros que nós fizemos. Então, nós pegamos o bairro do Panorama, muito deteriorado, não parecia qualquer coisa menos bairro. A grande verdade é essa. O Panorama parecia uma cidade bombardeada depois de uma guerra. E nós fizemos toda aquela recuperação do bairro, guias, sarjetas, calçadas, iluminação, esgoto, e assim mesmo, né, nós sabemos ainda que tem alguma coisa para ser melhorada, porque as pessoas muitas vezes não respeitam o próprio bairro que moram, entram com um caminhão de areia, por exemplo, totalmente carregado, e começa a estragar as ruas, porque a rua não comporta o peso desses veículos. E essa questão dos bairros não se limitou apenas a isso, né? O senhor priorizou assim, várias questões. Sim, sem dúvida. Todo bairro recebeu uma melhoria. Outros bairros que eu cito, Aldeias da Serra, o bairro Esperança, que há mais de 30 anos esperavam por pavimentação, e hoje nós estamos lá firmemente com o propósito de entregar ainda antes do meio desse ano esses bairros já
totalmente pavimentados, com asfalto. Isso dá dignidade às pessoas. São bairros, então, sonhos, né? Porque você fazer tudo isso com recurso é muito fácil, mas você fazer tudo isso buscando o recurso, usando uma estratégia política para buscar esses recursos, viabilizar a melhoria de vida dessas pessoas, é muito difícil. E nós estamos, com a graça de Deus, conseguindo tudo isso. Vocês estão comemorando o aniversário da cidade. Iria ter algum evento, alguma coisa que a prefeitura teve que suspender por causa da pandemia? Vocês estavam planejando alguma ação nesse sentido cultural? Sim, nós sempre temos atividades culturais no município, nós temos o desfile da cidade, nós temos a festa de São João, uma das mais belas festas de São João do país, podemos dizer assim, e tudo isso nós tivemos, em função da pandemia, nós tivemos que suspender para que nós evitemos aglomerações e contribuamos para a menor disseminação desse vírus. Para o combate do coronavírus, o que a prefeitura tem feito? Olha, a prefeitura tem feito muita coisa. Nós, logo que detectamos aí esse período de infestação do vírus no país, nós já começamos um planejamento estratégico para o isolamento da nossa população, preparar o nosso hospital, aumentando o número de leitos semi-intensivos e da UTI, para que possamos atender os casos mais graves. Então, são vários treinamentos médicos, a compra de equipamentos de proteção individual para os nossos enfermeiros e médicos, treinamento para o nosso pessoal saber como que vai agir, porque muitas pessoas da saúde são infectadas, então a gente tem procurado difundir para elas as ações necessárias, para a própria população, que a população muitas vezes se desespera, então não é para se desesperar. As pessoas acometidas precisam ficar nas suas residências e só sair da residência em casos graves, só procurar o atendimento médico na gravidade do problema. O senhor tinha comentado aqui comigo sobre investimentos que foram feitos no hospital aqui da cidade, né? Como que era a capacidade do hospital e agora qual que é a perspectiva, né, a previsão para aumentar essa capacidade? Nós pegamos o nosso hospital numa situação muito preocupante. Inclusive o promotor, que era o curador da fundação, me aconselhou que eu fechasse o hospital até no início do meu mandato. Mas eu resisti, pedi para que ele tivesse um pouco de paciência, para que eu entrasse no problema e tentasse aí resgatar o nosso hospital, e o que nós estamos procurando fazer no município. O resgate do nosso hospital, melhoramos muito, pintamos, melhoramos as condições de diversos setores, estava muito caído o hospital, trocamos cama, equipamentos, e agora nós estamos lá aumentando um local para que nós possamos dar um melhor atendimento nessa pandemia do coronavírus, que é um local onde nós tínhamos dentro do nosso planejamento para mais tarde, mas nós tivemos que antecipar agora para que em um mês fique pronta essas instalações e nós tenhamos ali por volta de 80 leitos, 70 leitos para atendimento normal, de menor urgência, e que nós tenhamos uns 18 leitos para atendimentos de maior urgência de quem venha precisar do nosso hospital. E a melhor forma, por isso que a gente fala, é que as pessoas não precisem do hospital. Para isso, cumpram as regras de higiene sanitária, lavar bem as mãos, álcool gel, distanciamento em filas, não se aglomerem, porque esse vírus ele é fã de aglomeração, ele se espalha muito rapidamente. Então, se a pessoa seguir essas regras, ela vai contribuir para uma menor infestação e menor pressão no nosso sistema de saúde, que, como em todo mundo, se houver uma infestação sistemática e ao mesmo tempo, não vai aguentar e as pessoas vão sofrer muito. Nós temos 5 casos confirmados, mas esses foram detectados e passaram por hospitais particulares e estão sendo atendidos pelos seus convênios até fora da cidade. Nós temos aí 54 casos em investigação. Nós tivemos 3 óbitos na cidade, mas não confirmados ainda, coronavírus, né? Então, nós temos 3 óbitos, mas apenas suspeitos. Então, nós temos 54 casos que estão sendo acompanhados em casa, pessoas em isolamento, o que, na minha opinião, é bastante, né? Eu espero que não se confirme, mas, na minha opinião, é muita gente, é preocupante, por isso que eu digo, o vírus está circulando, o vírus é invisível e as pessoas precisam se cuidar. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, com algum familiar,
e a gente se engana muitas vezes em relação a isso, essa prepotência humana de achar que é bobagem, né? Então, nós estamos fazendo uma súplica aos nossos munícipes para que cumpram as orientações que têm sido dadas, só saiam em caso de extrema emergência, não tem que sair a família toda junto, sai uma pessoa da família para as atividades. A guarda está fazendo alguma fiscalização ou não? Nós temos orientado ações educativas, porque é um problema que não é um problema do prefeito, do médico, é um problema da sociedade. Ou a sociedade se mobiliza como um todo em união para seguir as regras e parar de querer dar o golpezinho, né? Eu vou abrir escondido, eu vou escondido, Isso aí não é nada. O vírus está vendo, né? Como diz assim, Deus está vendo, o vírus está ali pronto para te infectar. Então você deve olhar para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus avós, para os mais idosos e falar, eu posso ser um agente de contaminação e levar essas pessoas à morte. Então é importante que as pessoas, a sociedade como um todo, se mobilize unida para combater o inimigo. Não adianta a gente aconselhar, não adianta a gente tomar algumas ações e as pessoas querer aquela brechinha para estar fazendo coisa errada. Ou a gente se une e cumpre, porque é difícil, a pessoa precisa ir ao banco. Ela recebeu a ajuda do governo, ela precisa sacar. Então, ela tem o banco e tem a lotérica. Como é que ela vai fazer? Ela vai se manter a uma distância, vai ter mais paciência e não vai se aglomerar. Vai levar um álcool gel para estar limpando as suas mãos ou vai procurar um local para lavar a mão rapidamente. Não colocar de jeito nenhum a mão no rosto, porque essa contaminação, você botou a mão, o vírus, ele passa muito pela mão. Colocou a mão numa superfície, levou o rosto, você está um potencial agente infectante à mão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, seguir as regras. Então, é impossível que as pessoas não saiam, mas tem que sair, quem precisar, cumprindo as regras. Como que está sendo feito agora o planejamento, né, para passar por essa crise e depois dessa crise? O município tem pensado em alguma estratégia? Isso a gente tem feito constantemente. Então, eu tenho estudado, eu tenho visto todas as matérias. Quando eu falo com o poder de quem estudou, né, com a convicção de quem está ouvindo, vendo, estudando 24 horas. Eu assisto todas as reportagens, eu estudo, eu procuro saber, eu troco ideias com outros prefeitos, a gente troca ideia com o governo do Estado, a gente tem as ações do Ministério da Saúde, as entrevistas do ministro, o contraponto do presidente também é importante a gente falar, e a economia, como é que fica? Então tem que ter um equilíbrio, né? É aquele exemplo que a gente não pode, para acabar com o carrapato, matar a vaca. Então nós temos que ter o equilíbrio da dose, para que as pessoas possam também ter a sua sobrevivência. Tudo isso a gente pensa e as ações estão sendo voltadas para esse equilíbrio correto e levando o combate ao vírus com o menor sofrimento da população. Mas em caso extremo, vocês pensam em fazer alguma... Olha, a gente tem, como eu falei, o governo tem procurado ações de recompor as finanças do município a nível de 2019, né, nas quantidades de 2019, recompor esses recursos para o município, para que os outros serviços não sejam afetados. A vida continua no município. Nós temos os pagamentos da folha, nós temos a limpeza urbana, outras doenças não deixaram de existir em função do coronavírus. Olha, não vai ter infarto, não, porque agora é o corona, né? Não existe isso. Então, as outras doenças continuam existindo. As pessoas tomem cuidado em casa, porque agora com muito álcool lá para limpeza, criança, álcool, fogão, fogo, é uma combinação perigosa. Então, cuidado com as crianças em casa agora, com os adultos, cabo de panela para dentro, todas aquelas regras de segurança. Quem tem criança pequena, vaso sanitário fechado. Incrível que pareça, mas crianças já morreram afogadas em vaso sanitário. De cair, a mãe está lá fazendo alguma coisa na cozinha e não vê. Então, são normas de segurança também. Então, as outras doenças, as outras ações, infelizmente, continuam acontecendo. E nós precisamos, então, estar preparados para isso. E aí, se haver essa necessidade, o município vai recorrer, então, a esses subsídios do governo? Sim, nós temos recorrido. Vai recorrer, não, nós já decretamos aí estado de calamidade em função de estar tudo fechado, já é uma calamidade, né?
A calamidade financeira nem se fala. Então, a gente tem buscado aí junto à Confederação Nacional de Municípios, a Associação Paulista de Municípios, o CODIVAP, que são as cidades unidas do Vale do Paraíba, aí, para objetivos comuns. Nós temos a região metropolitana do Vale do Paraíba, todos esses órgãos são interlocutores do município, nós temos conversado diariamente, constantemente, na busca da salvação econômica dos municípios, que agora, se estavam ruins, estava ruim alguns, eu estava péssimo, e agora, então, é um Deus nos acuda. Apesar de tudo isso, a mensagem que eu transmito é de otimismo. Várias outras situações já ocorreram, não dessa gravidade, né, ultimamente, mas nós vamos superar tudo isso. Nós vamos superar com união, com otimismo, com fé em Deus, com dedicação e união. Então, é o que eu falo, vamos ser otimistas, vamos estar em uma perfeita comunhão, em oração, que é muito importante, o lado espiritual está muito saudável, para que a gente possa juntos. O prefeito não faz nada sozinho. O prefeito é apenas o servidor número 1 da cidade, que está junto com a sociedade para resolver os problemas da cidade. Se não houver essa união, a guerra não será vencida. Mas eu tenho certeza que com o nosso otimismo, com a nossa palavra de fé e ordem, nós vamos vencer juntos todos os obstáculos que venham se estar colocados à nossa frente.